Minha gente boa dos segundos anos, mais especificamente aqui para os segundos anos do meio ambiente A, até aqui no dia 24, hoje é dia 25, lá pelas 2 horas da tarde. Eu estou começando a analisar as perguntas, mas até aqui eu recebi perguntas somente do segundo meio ambiente A. Nesse aspecto de vocês participarem, parabéns, tá certo? E eu vou parando e vou comentando algumas perguntas. Nem todas eu vou utilizar. Por quê? Você vai perguntar, professor, por que você não utilizou a minha? Gente, eu disse, formule bem a pergunta. Tem pergunta que dá a impressão que a pessoa leu por cima, não sabe alguma coisa. É um conceito, ela percebe que é um conceito e tem que articular sobre isso. E tem umas 4 perguntas, tá? Que eu sinto que elas foram pelo menos extraídas de um contexto, houve uma tentativa de elaboração. Eu vou dar atenção a essas perguntas, tá? E vou comentar as perguntas, tá certo? Mas parabéns pela iniciativa da classe, um bom número de alunos, quero crer que uns 17, 18, 2 ou 3 entregaram fora do horário, não vou dar atenção a essas perguntas, sinto muito. Tá? Eu já estendi o horário, era até o horário da aula, já estendi até a meia-noite e após meia-noite eu não, às 0 hora eu não vou considerar. Tá? Então tá feito aí. Então para outras oportunidades vocês façam a tarefa na hora certa. E tem classe que até agora, eu estou vendo, não fez e não respondeu. Tá certo? Mas parabéns que houve uma iniciativa, pelo menos. Mesmo que você não tenha feito uma pergunta tão. Mas você teve boa vontade. A esses alunos eu dou os meus parabéns, tá? Mas a gente precisa aprimorar a construção da pergunta. Então, gente, é isso aí. Maria Eduarda, olha, vou ficar com a sua pergunta, tá? Maria Eduarda Freitas. Então, olha só. Na sua pergunta, você constrói, eu vou ler a sua pergunta porque é importante ler, tá? Que eu vou analisar a pergunta e depois eu vou fazer algumas considerações aqui. Então a Maria Eduarda pergunta assim, olha, a dualidade da compreensão do homem grego pode, como afirma o autor, contar seu passado ao mesmo tempo que cantava o seu futuro e tendo como consideração a modificação que os versos da Ilíada e outras obras trouxeram à percepção da cidade de Troia. Então, a minha pergunta é: caso a história celta fosse contada desde sempre, haveria grandes e relevantes modificações quanto à visão atual da sociedade sobre a Grécia? Essa parte final da sua pergunta é uma pergunta inocente, por quê? A parte final. Ela é uma pergunta que quase que conduz à resposta, né? Ela induz a resposta. E não sei se essa foi a sua intenção. Basicamente, você, na sua pergunta, você está entregando a resposta. Né? Mas vamos fazer algumas análises aqui importantes. Tá? Até dentro do próprio texto. Então, se a gente pega lá, então vamos pensar o seguinte, que são elementos importantes para considerar essa pergunta, porque ela fala, Maria Eduarda toca no conceito do passado e do futuro. Então é preciso que nós entendamos a contagem de tempo histórico, do tempo histórico, como era feita nessa época da história. Era de trás para frente. Lembre sempre bem que o ano zero, ou começo da contagem do que nós entendemos por 2021, significa que nós estamos há
e 21 anos do ano 0, do ano 1, né? Ou do ponto 0, do marco 0, que a gente considera como ano 1. Da Idade Moderna. O ano 1 é a nomenclatura de marcação de tempo, segundo a história, AD, que é ano ponto, D maiúsculo, Mi. Ponto. Tá? A ponto, D maiúsculo, ponto. Isso se refere a quê? Anno Domini, em italiano, em latim, ano do Senhor, ano do dominador, ano do dono. Tá? O dono do mundo. E aí vem a nossa datação. Agora, a datação anterior ao Anno Domini, a gente chama de antes de Cristo. A.C. Cristo, nome maiúsculo. Então, e lembrar que a contagem era feita ao contrário. Era uma contagem que tinha iniciado lá atrás, com uma contagem alta, 4.000, e vem vindo. Até chegar nesse ponto. Então, quando a gente tem antes de Cristo, lá na página 2, vem falando da cidade, as 9 fases que abrigaram uma civilização desde antes do segundo período minoico médio, é o nome do período histórico, que consiste, ou 2.200 anos antes de Cristo, até 1.200 anos depois que a gente data de 1.400. Então, ou seja, até o terceiro período minoico, que vai de 1.400 a.C. a 1.250, ou seja, 150 anos, acontece a batalha entre os gregos micênicos e os troianos. Troianos, que era da cidade de Troia. Os gregos micênicos, né, de uma outra área afora. Certo? Então você tem uma região, Troia ali, que é Turquia hoje, tá? E uma outra região que se entendia pelos os gregos micênicos. Mas a gente não tem o apogeu, nesse momento ainda não é o apogeu do Império Grego. Ainda isso vai levar ainda uns 700 anos até chegar lá no apogeu no ano quinto, ou no século V antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Então até chegar lá, porque a contagem vem, olha, 2.200 é passado, mais perto da gente, 1.400, mais perto 1.250, para chegar no século V, então tem 750 anos. Você tem os 500, 1.250 e 750, tá? Então, aqui ele afirma que acontece a guerra acontece entre 1.400 a.C. e 1.250, no meio, mais ou menos em 1.180 a.C. Muitas perguntas aí, que eu andei dando uma lida geral, é preciso dessa informação para fazer bem a pergunta e para você não ter contrariedade, equívocos na pergunta, tá? Porque senão a pergunta ela fica sem resposta e ela fica equivocada, ela perde a sua validade quando você tem informações que são contraditórias. Então, primeira questão, a gente estabelecer entre passado e futuro. Qual é esse passado e qual é o futuro? Então, esse parágrafo que vem da página 1 e que ele se estende até a página 2, você tem essa resposta, essa compreensão. Tá? Então, a Guerra de Troia se dá aí. Ela se dá 10 séculos antes do nascimento de Cristo. E nesse império, nesse momento, precisamos enxergar mais para frente, que depois do Império Grego vem o Império Romano.
E nos dias de Cristo vigorava como autoridade dominante e como potência dominante no mundo o Império Romano. Tudo aquilo que a gente conhece pelos imperadores, pelos Césares e por todos eles e por toda a cultura que também conquistou o mundo. E muito maior espaço de dominação em termos de globo terrestre aconteceu no Império Romano. O Império Romano foi muito mais amplo do que o Império Grego. Comparando o Império Grego com o Império Romano, o domínio do Império Grego foi menor. Mas ainda assim nós não estamos vivendo no domínio do Império Grego. O domínio ainda vem, aqui a civilização grega e ocidental, ela estava nascendo. Tá? Então isso é importante. Super importante verificar isso aí. Tá? Então vamos voltar à pergunta lá da Maria Eduarda. A dualidade da compreensão do homem grego, ou seja, ela está falando de dualidade, e essa dualidade fala no texto. Dualidade é o confronto. Você tem o confronto da compreensão do homem grego que tinha uma ideia sobre o seu império, ou que estava se tornando, aquela condição de presente. Quando você tem, por exemplo, a Ilíada de Homero, ele conta a Ilíada de Homero não só a partir do presente dele, mas a partir do que ele conhece da história que passou de boca a boca e o que o povo imaginava sobre a construção. E interessante que o que o Homero escreve a respeito de Troia e da própria civilização grega dá a impressão, o autor Ominose fala, que essa escrita da poesia de Homero é uma escrita que considera, que quase, ele diz assim, é mais ou menos, não seria nessas palavras, mas seria mais ou menos assim. É como se em profecias Homero predissesse o que iria se tornar o Império Grego, a cultura grega. Tá? Então, quando Minose se refere homem grego aqui, nós não temos ainda essa cultura amadurecida. Nós temos o começo da civilização grega, como a gente entende como civilização grega. E existem alguns elementos que projetam essa estabilização da sociedade lá na frente. Então, tá? É preciso compreender isso. Aí ela vem fazendo, a Maria Eduarda, uma boa pergunta aqui, depois aquilo que eu não falei. Assim, é claro que, obviamente, então por que a gente tem uma história, entre aspas, errada, Maria Eduarda? Né? Porque quando você fala da história certa, você está colocando que existe uma história errada. No fundo, é uma história que às vezes a gente acredita no que os filmes dizem. Muitas vezes os filmes eles vão recorrer a informações. Então, e pode ser que nesse momento aquele filme, aquele registro, aquela pesquisa, ela dê mais valor. Por exemplo, se for uma pesquisa a partir do campo da literatura, ela vai dar mais valor ao poema de Homero e aquilo é tido como uma, entre aspas, verdade. E a replicação de pesquisas em cima de pesquisa do poema da Ilíada de Homero ajuda a construir, entre aspas, essa história, não vamos chamar de errada, Maria Eduarda, vamos chamar de exagerada. Porque o poeta, quando ele exagera, ele busca figuras de linguagem. E nas figuras de linguagem, ele superpotencializa certas qualidades em que ele escreve. Entende? Para ele dizer belo, ele diz lindo, maravilhoso, grandioso, a cultura grega, não é? A base de toda a civilização que vem depois e tal, não é? Aquela expressividade, aquela que pode ser alguma coisa que aumenta o tom da coisa. Não é igual uma notícia que você sabe de que de boca a boca vai passando e o que era um presente pode virar uma bomba. Que era uma boa intenção pode virar uma maldade.
entende? Então, essa tradução de história da história é que poderia levar, então, à construção dessa ideia da história errada. Porque se você menciona a história certa, a princípio a sua pergunta ela ficou um pouco inocente, mas ao mesmo tempo a gente pensando um pouco mais, eu daria créditos à sua pergunta, porque aí você fala a história certa, então eu estou colocando o conceito contrário da história errada. Se existe uma história certa, é uma história errada. Tá? É claro que mas para isso, para a gente resolver esses problemas das informações que são diferentes ou são exageradas a partir da poesia e o que realmente as escavações de Homero encontram, nós temos uma possível história errada, né? Então faz sentido sim, Maria Eduarda, tá? Faz sentido, né? Então, legal, gostei da sua pergunta. A princípio, eu até tinha feito uma leitura mais simplificada, mas aqui, pensando bem, não quero ficar vendo por esse viés de que essa segunda parte esteja tão assim, né? Faz sentido sim, faz sentido, tá? Revejo a minha colocação, tá? Então é isso aí, gostei da sua pergunta, vai ficar na sacolinha para alguma atividade que a gente eventualmente possa fazer, tá? Com ela, tá? Então, Maria Eduarda, isso aí, certo? Vamos para a próxima pergunta. Então vamos à próxima pergunta, como já tínhamos anunciado, né? A próxima pergunta é da Camille Londeiro de Lima. A Camille faz a seguinte pergunta. Em um parágrafo, o autor cita, vamos dizer aqui onde que ela está dizendo, tá? Então, ela se refere, ao seguinte parágrafo. Vamos lá dar uma olhada. A pergunta da Camille, ela é com base no parágrafo que se inicia na página 2, no final da página 2, onde o autor começa a explicar o conceito dele, quais elementos conceituais ele vai trabalhar. Tá? Então, este artigo sobre a arquitetura grega clássica, a gente deve entender que me parece que essa pesquisa compreende, quando a gente fala arquitetura grega clássica, nós estamos falando do período do apogeu. E compreender o apogeu lá para frente é compreender essa origem. Tá? Por certo, o Minozzi, ele pesquisava outros assuntos. E aí, é muito comum quando você está fazendo uma tese ou uma dissertação, em vez de quando você é cobrado para publicar artigos científicos, você publica um capítulo da sua tese, do seu trabalho já feito até o momento. E aí você já vai cumprindo os requisitos para aquisição do título de mestre ou título de doutor. Tá? Então, por certo, esse capítulo é um capítulo à parte de um outro assunto maior que o Minozzi pesquisa. Eu não me certifiquei disso, mas pelo cheiro da coisa percebe-se isso. Então por isso que ele fala arquitetura grega clássica, porque ele não está falando da arquitetura grega clássica. Entendeu? Esse não é um assunto específico da arquitetura grega clássica. É uma introdução na timeline. Contrário. No inglês, timeline. Na linha de tempo. Tá? Então, no entanto, que ele se refere aqui logo ao mencionar esse campo de conhecimento, ele menciona que esse artigo é continuidade de alguma coisa que ele já pesquisou num texto de 2000. Foram tomadas por base as discussões desenvolvidas na primeira fase da pesquisa. Tá? E aí, quando a Camille cita um caminho não linear para a compreensão da história,
esse planejamento, que não é algo assim sob, debaixo de determinadas regras, tempo na sequência, e que ele estabeleceu essas regras, porque ele não dá a conhecer essas regras. Então ele diz que é o seguinte, meio que vai surgindo ao acaso essas comprovações e ele vai buscando essa compreensão histórica por um caminho que não é linear. O que é linear? Contínuo, reto e programado. Você já sabe onde vai chegar. Quando o caminho não é não linear, é assim, ele busca aqui, busca ali de novo, busca lá atrás, entendeu? Então um caminho que a princípio ele não teve regras de direção definidas. Tá? Então explicando a expressão que vai ali na página 3. Tá certo? Vamos lá a pergunta então. Em um parágrafo, o autor cita, então é nesse parágrafo aí que vem da página 2 que vai para a página 3, que foram tomadas por base na primeira fase de pesquisa a respeito do artigo da arquitetura grega clássica. Né? Foi indicado por um caminho não linear para a compreensão da história. O que o autor quis dizer com esse exemplo que está em aspas? Esse estás foi um erro de digitação, né? Que está, né? Esse S aí. O que o autor quis dizer. Então eu expliquei já, que é uma questão metodológica. Ele faz uma busca dessas pesquisas, o caminho para entender, para ter essa compreensão histórica, é um pouco meio buscando, né? Acha uma referência aqui, faz uma pesquisa maior ali. Numa pesquisa, não dá pra gente assim, dificilmente, a não ser que seja uma pesquisa aplicada e controlada. Geralmente nas áreas das pesquisas de laboratório, as pesquisas aplicadas das ciências exatas e das biológicas, você realiza essas pesquisas controladas. Mas numa pesquisa de campo, você vai pesquisando e não sabe o que vai encontrar lá. Exemplo, arqueologia. Você vai para um lado, vai para o outro e tenta fechar toda a situação dentro de uma área, né? Mas não se previa. Se contava uma história que de boca a boca, que de historiador para historiador, de século para século, de geração para geração, se entendia que era assim e compreendia-se que o poema de Homero era a máxima descrição de uma civilização. Entende? Sendo que na hora H, quando você procura uma coisa que não sabe, quando você pesquisa algo que você não sabe, para aprender, para entender. Então, o Minozzi está explicando, olha, não existiram regras muito rígidas para fazer essa busca. Tá? Então, respondendo a sua pergunta. 2. Em vários momentos do artigo é citado o centro simbólico de um eixo que une o mundo terreno e o mundo divino. Qual seria esse elemento simbólico? Vamos entender aqui que é diferente a gente pensar de elemento e para centro. Eu ficaria com a sua expressão, o termo centro simbólico. Esse elemento simbólico é muito parcial. Tá, Camille? Então, qual é o centro simbólico? Vamos nos deparar aqui. Porque é o seguinte, o símbolo, o que o símbolo faz? Ele representa algo, ele simboliza algo. Né? Quando você tem... Qual que é o mundo terreno? É o mundo prático, é o mundo do dia a dia, é o mundo da nossa existência, é o mundo de eu pegar matéria tal, que eu vejo, que eu sinto, eu estou aqui. Mas às vezes, a compreensão do que é uma sociedade lá atrás, ela passa pela história narrada e contada. E aí você já pode entrar, já pode conter nessa história qualquer elemento a mais que pode fazer fugir da realidade e ser algo que caminha para o divino, para o fora do controle, para o sobrenatural, né? Então o que é de fato religião e divino, sobrenatural, coisas contadas que aconteceram, ou elas estão totalmente nesse plano do abstrato, do irreal, do fora da nossa realidade.
tá? Então, o que é um mundo terreno? Porque nas civilizações antigas e aquelas que tinham uma predominância pagã, elas tinham muito a prática do entendimento de que havia vida espiritual acima dessa vida. Quando a gente entende o lance espiritual, é um aspecto que passa por a ideia de alma que sai do corpo e vai para uma realidade, uma outra esfera. Só que é preciso analisar o que significa a palavra espírito. Então a palavra espírito ela pode ser mal entendida. Na base original da palavra, passando pelo latim e nós podemos fazer uma referência que a palavra espírito está ligado a sopro, vida, vento, pneuma, né? O pneu do carro é um elemento pneumático que contém ar, contém vento dentro para manter aquilo sob pressão e o carro em pé. Assim, para manter o corpo em vida é necessário que ele tenha espírito, fôlego, pneuma, ar. Tá? Então, mas ao decorrer da história a gente associou espírito com alma. Então é essa coisa de uma outra realidade abstrata, espiritual, enquanto ligação de uma alma que ela se separa do corpo. Que na vida terrena não é assim. A gente precisa do fôlego, tudo junto com o nosso corpo, que quando o sente morre, aí você perde, aquele ser perde a vida, perde o fôlego, perde a energia, perde e ele se decompõe ali na terra, né? Fica o osso e com o tempo vai ficando só degenerando. Então, para as civilizações de origem pagã, entendendo que haviam deuses e buscavam materializar os deuses em esculturas, imagens, nós entendemos que essas civilizações compreendiam que havia uma esfera separada. Então, por isso também a compreensão trazendo para esse texto e a pergunta da Camille. Olha, dentro do texto, em vários momentos do artigo é citado o centro simbólico de um eixo, ou seja, uma ligação entre a vida terrena e a vida de um mundo divino, um mundo espiritual. Tá? O centro disso, obviamente, é esse próprio eixo, inseparável, né? Há um centro simbólico. Então, o que o Minói está dizendo é o seguinte, há um centro simbólico, uma ponte que liga esses dois mundos. Tá? Então, por isso que a história, como lá na pergunta, se confunde, já o texto lá na nossa introdução diz, que há uma mistura, um mixer entre mundo real e mundo imaginário. Esse conceito ele é estudado no texto. Tá? Então há sim esse centro simbólico e esses simbolismos do mundo, da esfera divina com a esfera terrena, que os homens estão aí, os seus habitantes, tá? Havia sim essa ligação, tá? Então é isso, Camille, tá? Toda religião, todo pensamento interferia na vida do dia a dia. E o que o Homero escreve, ele é uma reunião desses valores, tá? Todos. A língua, política, administração, construção, né? Os negócios, os exércitos, as guerras. Tem um aluno numa outra classe que perguntou, ou nessa mesma sequência aqui, sim, o Jefferson, lá na frente. Lá na frente. O Jefferson faz a seguinte pergunta. Cadê o Jefferson? Ué, o Jefferson está aqui. Nós estamos no segundo A. O Jefferson faz a pergunta.
Se eu não estou enganado. Aqui. Os troianos lutavam pela sua região ou pelas suas crenças? De forma... Não havia divisão. Jefferson, respondo para você já agora. Eles lutavam pela sua região e pelas suas crenças. Que é indivisível isso, esse simbolismo, esse centro simbólico. É importante, tá? Eles lutavam por isso, pelas duas coisas. Tudo que era relacionado à sociedade da época, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Pergunta do Rian. Ou Ryan. Rian ou Ryan, ensina-me como se pronuncia o seu nome corretamente. É versão em inglês ou português, tá? A sua pergunta, o seu conjunto de perguntas, como você faz de maneira bem curta, parece uma pergunta, ou parece um conjunto de perguntas inocentes, mas eu vejo que elas têm uma lógica aí, tá? Ou, vamos supor que você não tenha lido o texto tão profundamente, mas acredito que sim. O básico você fez, mas a princípio é uma pergunta inocente. Você faz a pergunta de forma um pouco curta, você vai ver aí como, por exemplo, no caso na terceira pergunta, que é uma pergunta legal ali. Ela até responde um questionamento da próxima pergunta, que é da Emily Lopes. Então eu vou tentar abordar as duas perguntas, tá? Então, o que seria Troia? Lembrando que Troia não tem acento, tá? No novo acordo ortográfico das nações de língua portuguesa, feito em 2009. Assim como ideia e tal. Paroxítonas, certas paroxítonas não têm acento. Então, o que seria Troia se não é uma cidade? Então é necessário ter perspicácia. Qual cidade que é? Primeiro, o aspecto de cidade que a gente considera como cidade. Então, o que é cidade? Esse conjunto, ou essa definição moderna que a gente tem de cidade, de urbanos, urbanidade. Tá? Mas aqui, atrás dessa suposta definição de cidade, é a cidade grandiosa e gloriosa de Homero. É essa cidade que não existe. Não leve ao pé da letra, senão você sai pela tangente. Eu não sei. Então, isso daria margem para você, esse questionamento que eu estou colocando, dá margem para você construir melhor essa pergunta, para você não ficar em uma pergunta tão simplória. Mas eu estou pegando a pergunta e transformando num mote, num motivo de fazer análise do texto. Tá? Então, qual cidade? É a cidade gloriosa de Homero, que ela não existe, que é uma contradição entre o que a gente descobre, na real. Então, no texto, o autor diz que em nenhuma das fases dos assentamentos, pergunta 2, podemos visualizar uma cidade, sendo assim que identificamos. Uma cidade nos termos que a gente entende como cidade. Aí a gente volta ao conceito de novo. Tá? E não essa cidade, outra vez, gloriosa. O que seria essa identificação? Ou seja, são fases. Perceba aí, você mesmo levantou a hipótese, olha, quando falamos de Troia 3, na pergunta 3, qual o maior traço característico que podemos citar? Citar do quê? Da cultura? Da comparação entre Troia 1 e 2? Ou do que o texto fala sobre Troia 2? Então precisa melhorar também a qualidade dessa pergunta. Muito rasa, mas eu vou pegar a provocação do tema. Porque a gente pode fazer um link com a pergunta 2 da Emily. Troia 1, você vê que a fase Troia 1 é uma cidade, ou são construções preocupadas com sobrevivência. E até os tipos de aterramentos das casas, por exemplo, para passar de uma fase para outra, ou fazer uma nova reforma na casa, chamaríamos de reforma. E assim como também os próprios habitantes pensavam em reforma na cidade e construíam um assentamento, entendeu? E melhorar a qualidade da cidade, colocavam terra em cima e faziam um novo assentamento, uma nova cidade ali. Então,
havia um hábito de fazer uma reforma na casa, a casa estava muito velha, muito suja, aí jogavam terra em cima do lixo até, inclusive, se tinha esse hábito. Eles queriam ficar ali, continuar ali, jogar, fazer um aterramento. Então, nesse desterrar, nessa pesquisa do Schliemann, foi descoberto lixos, né, junto com restos de comida e ossos, coisas assim, de animais, por certo, procedente de caça. Percebem? Mas ao a gente ver, por exemplo, Troia 2, comparando Troia 1 com 2 e 2 com 1, você vê um maior aprimoramento da construção. Todo povo, toda civilização que permanece na timeline da história, você percebe uma melhoria nas condições de vida. Melhoria em construção, técnicas de construção, melhoria de organização, melhoria espacial, melhoria nos apetrechos ou nos instrumentos de guerra, nas armas, né? Então você vê que depois os próprios troianos são destruídos com a advinda do instrumento de guerra feito pelo ferro, quando substitui o bronze. Eles perdem a guerra, porque o ferro é mais resistente. E o ferro, e o uso do ferro, a gente vê uma maior utilização, melhor utilização pelos gregos, e dá a eles um poderio enorme. Mas já há um prenúncio, né, de outros povos utilizando. Que os gregos sempre, os romanos, corrigindo, os romanos sempre foram, desculpe, chupadores de ideia, chupins, tá? Eles viam que era bom em outras culturas e traziam para a cultura local. Isso logo, muito tempo depois, lá por volta do Anno Domini, que é o domínio da cultura romana. Mas muito se fala na história da cultura greco-romana, ou seja, valores e descobertas importantes, conceitos. Por isso que a Grécia tem muita... Ela é valorizada e ela influencia a nossa civilização graças aos romanos, que tinham esse dom chupim, esse dom de chupar, esse dom de copiar, trazer as coisas importantes e importadas para a sua cultura, porque eram coisas, já eram evoluções, já eram melhorias na condição de casa e tudo mais, né? A própria ideia do arco romano na estrutura da arquitetura romana é proveniente desse domínio romano, né, que ele acha em outros povos e traz isso. Eu não me recordo qual exatamente, mas eles acham o arco romano na construção das pontes de um povo que eu preciso me lembrar e eu ainda posso citar para vocês, tá? Então, naturalmente, você tem uma evolução em Troia 2, uma melhoria da técnica de construção. Olha, não vamos mais construir assim, vamos pensar assim e tal. E você percebe uma preocupação maior agora com estética e com simetria. Com a estética como uma construção digna de ser apreciada. Lembra da palavra estesis, lá, que é experimentação, no ano passado? Arte ou arts, quando eu trouxe a discussão de poieses e esteses. Então tá aí, certo? Então, passando para a pergunta da Emily Lopes. De acordo com o texto, as construções troianas possuem maior qualidade arquitetônica em relação às regiões ao seu redor. Sim, preocupação com apreciação. Então caprichavam mais. Então havia uma evolução técnica. Na Casa Troia 2, escrita pelo texto, observamos que as construções eram destinadas apenas à sobrevivência. Isso, exatamente. E não se preocupavam com a aparência dessas estruturas. É uma construção prática. Mas parece que agora o povo começa a ficar um pouco mais vaidoso, confiante no seu domínio ali, né? Então as casas começam a ficar mais bonitas, mais alinhadas. Haveria uma preocupação com a apreciação das outras pessoas, dos outros povos, né? E um influencia o outro, obviamente. Tanto enquanto pertencente, como membro ou como habitante deste local, né? E aí o outro quer fazer também a casa no mesmo padrão. O ser humano sempre tem essa propriedade da mimese,
da imitação. Você põe uma criancinha, ela logo está imitando o pai, o que ele está fazendo. Então o ser humano tem muito essa capacidade mimética, de mímese, de copiar o que o outro está fazendo. Uma evolução de um vizinho na construção, os outros também vão evoluir. Então todas as casas ficam meio parecidas com aquela técnica. E isso é uma comprovação da evolução, do desenvolvimento, do progresso. Então, acho que respondi essa pergunta 2. Que sistema, eu trocaria a palavra sistema, colocou o sentido de rei? Não, o sentido de rei era dado pelas pessoas que tinham o indivíduo como rei. Mas a continuação da sua pergunta é legal. Como uma figura central de importância e como, assim, a disposição espacial da construção da cidade demonstrava que quem habitava ali era autoridade, figura de rei, certo? O rei dos troianos, né? Então, os corredores em volta, construídos ali, demonstravam essa disposição espacial. E aí a gente consegue entender que quem habitava ali, numa construção mais elaborada, ao centro, ali ocorria um palácio. Então, vamos para a próxima pergunta. Né? Pergunta do Matheus. Matheus. Muito bem, Matheus. Você formulou a pergunta. Foi bem construída a sua pergunta. Gostei. Já fiz uma leitura aqui. Gostei de cara. Então a sua pergunta diz o seguinte. Uma perguntinha com 2 ou 3 aí. Eu acho que 2 perguntas que você faz, né? Legal, dá a localização da onde você tira o texto, coloca entre aspas, muito bem. Pode fazer a correção, tá? Pode fazer a correção. Você coloca entre aspas simples ali, isso significa que está dentro de uma aspas, tá? Que é o livro de Argan, muito bem. Se atenha à norma, né? Legal. Muito bem, parabéns por isso, formular bem. É a melhor pergunta que já foi formulada aqui. Tá? Tem outras boas perguntas, mas muito boa. Vamos lá, vamos ler a sua pergunta. Na 15ª página do texto, podemos observar o seguinte. Olha lá, o que Minose disse. O que o Minose disse. Ou o que o Minose diz, pode ser também no presente. A dialética da existência de Troia, sem acento. Pode corrigir, não é? A cidadela encontrada. O que é dialética? Dialética é diálogo. O ato de fazer um diálogo. A construção entre duas coisas. Não é possível fazer um diálogo entre uma pessoa só. Só se você cria um outro personagem fictício, né? Aí você conversa e você, ao mesmo tempo, faz a ocupação desse personagem. Imita uma outra voz, pode ser no teatro, pode ser também no texto escrito. Tá? A dialética da existência de Troia. Então existe uma suposta Troia. A cidadela encontrada por Schliemann. E a cidade cantada por Homero. Então tem o poema de Homero e a cidadela encontrada. Não deve ser confundida com os conceitos de cidade real e cidade ideal. Beleza. Subsequentemente, são esses 2 conceitos que vêm dessas 2 visões. Você tem uma cidade real que vem da escavação de Schliemann. E você tem uma cidade ideal. Né? Ele chama de cidade ideal. E a gente poderia entender como cidade imaginada ou imaginária de Homero. Então ele está dizendo, ou seja, esse autor está afirmando, o Minose busca esse argumento do Argan e coloca aí. Agora, tendo base nisso, o que seria essa dissociação entre a cidade real e a cidade ideal? É o que nós já estamos falando. Que nós já estamos conversando. Você fez uma excelente pergunta, Matheus, mas é uma resposta simples diante do que nós já conversamos.
tá? Então, seria apenas uma utopia, coloca um azinho aí, tá? Uma utopia em meio à mente fértil e astuta de Homero. Eu não diria astuta, mas eu diria um camarada que quer escrever uma história para as pessoas que virão no futuro, uma história romantizada, né? É igual assim, por exemplo, quando você vai fazer uma declaração para uma pessoa que você ama, o que você faz? Nossa, você diz, olha como eu te amo, você é a luz dos meus olhos, você é a maior maravilha do mundo, percebe? Mas pode ser que essa pessoa que você está fazendo a declaração, que seja linda aos teus olhos, para outro, não seja isso. Então é nesse sentido. Então é utópico, é um sonho, é fora da realidade. Esse exemplo que eu usei demonstra utopia. Então agora se constrói as perguntas e meio que se oferece a resposta. Seria apenas uma utopia em meio à mente? Sim, é um processo utópico, né? E temos outra linha de raciocínio para explicar a dissociação entre as cidades. O Minozzi faz isso, ele traz essa discussão. Quem faz isso é o Minozzi. O Minozzi é que traz uma outra linha de discussão, traz esses problemas de contradição, entendeu? Aí ele pega os autores lá para dizer isso. Então para a gente fica mais fácil compreender isso. Tá bom, Matheus? Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu quero fazer um adendo aqui, um comentário adendo destas sequências de perguntas. E vem ressaltar algumas questões que estão sendo colocadas nessas perguntas. E vejam só. Um trecho importante para ser avaliado em tudo isso que eu coloquei. Ali na página 15. Na página 15, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: as batalhas, os homens e os deuses. Para uma civilização, por que existia a batalha? A batalha era para resolver um problema que havia uma questão entre um povo e outro. Quais as questões que poderiam ser geradas entre um povo e outro? Problemas de limites de terra. Problemas, ou muitas vezes, por exemplo, um povo poderia estar passando dificuldade e haveria necessidade da conquista do outro para poder adquirir as riquezas do outro para sobreviver. A guerra, os interesses, o interesse material, o interesse de sobrevivência. Tá? Então as batalhas eram necessárias, por exemplo, aquele povo, quem invejava a cultura e a civilização troiana, os gregos. Então o que eles fizeram? Na figura dos povos aqueus, que são os iniciantes dessa civilização grega, ou pertencentes à civilização de expansão dos gregos. Porque os gregos não foram formados somente pelos gregos, que a gente entende como grego um povo só, não. Você tem os dóricos, os lídios, os frígios, né? Pertencentes. Os gregos fizeram quase que a mesma coisa que os romanos, foram apossando culturas diferentes e a gente entende como Império Grego. Os dóricos, os lídios, os frígios, e outros jônicos. Outros mais, né? Mas as batalhas, os homens e os deuses dessas culturas e de outras são a matéria-prima para Homero. Lembra que existe ligação entre o mundo terreno e o mundo divino?
para relatar a tragédia humana vivida pelo aqueu Aquiles e pelo troiano Heitor. A guerra de Troia, né? A tentativa de conquista pelos aqueus. A guerra e a cidade foram ao longo dos séculos sendo tomadas por mitologia. Até que em 1871 um mercador aposentado alemão, Heinrich Schliemann, encontrou a cidadela em Hissarlik. Outra informação a ser também considerada, já falamos de dialética, vou ler o trecho também. Quarto, quinto, sexto parágrafo. A dialética da existência de Troia, a cidade encontrada de Schliemann, por Schliemann, e a cidade cantada por Homero não deve ser confundida com os conceitos de cidade real e cidade ideal. Então, muito do que Homero fala é do que futuramente a civilização grega se tornou. A temática real versus ideal, lá no próximo parágrafo, na página 15, indicada por Agan, propõe a relação entre a imagem urbana e o reflexo de uma cultura e o ambiente real no qual ela se realiza e é a causa desta reflexão. Quando a gente verifica um palácio e corredores em volta. E todos esses dados arquitetônicos, eles vão nos ajudando a compor o que seria, mas são probabilidades, são hipóteses. A noção de que a cidade ideal é um resultado maior ainda das probabilidades de uma existência real e problemática. E estabelece uma condição de tempo e lugar que evidencia a natureza da memória coletiva, da história e da natureza política da cidade. Então todos esses dados ajudam a gente a construir as probabilidades, as hipóteses. Ainda assim não são palavra final. Por isso que há muita discussão. Um pesquisador indica aqui, nesse caminho, outro aqui, mas não há uma palavra final e a gente fica meio que embebido pelas essas possíveis utopias. O conjunto de expectativas que se argumentam a partir de condições reais permitem gerar imagens urbanas, ou seja, imagens que tanto podem estar imersas nas condições de vida e realidade, quanto podem estar aparentemente dissociadas num processo utópico. Nós ainda assim não temos certeza. Então, surge aí uma cidade utópica nos nossos dias. Ainda como alguém disse lá atrás, que foi a Camille, ou Maria Eduarda, que diz lá atrás sobre qual a história certa. Camille, não temos uma história certa, porque a gente não tem comprovações, mas a gente tem ainda contradições, perguntas a serem feitas. Então a gente considera tudo isso uma cidade ainda utópica, como modelo antagônico da referência da cidade real, ou de suas virtudes ou vicissitudes, e também das suas coisas ruins, né? Das coisas boas e más, ou das coisas certas e erradas, ou do reflexo dessas incertezas. É um vínculo de transformação do real na condição de uma metafísica de uma metafísica do ambiente como modo de transformação do ser humano ou da população de uma sociedade pela personificação da imagem urbana como reflexo desta mesma sociedade, ou como escreveu Argan. A imagem urbana é um possível chão para a gente entender como funcionava a sociedade, a cidade, essa civilização. Mesmo que alguns exemplos de cidade ideal tenham sido realizados, Argan disse, a assim chamada cidade ideal não é mais que um ponto de referência em relação ao qual se medem os problemas da cidade real.
a cidade das escavações. A ideia da cidade ideal está profundamente enraizada em todos os períodos históricos. Todos eles. Quando os gregos atuaram, os romanos atuaram, e mais posteriormente, e do que a gente sabe sobre isso. É inerente à sacralidade anexa à instituição da cidade de Troia. É quase uma cidade santa. Sacralidade. E se vê confirmada pela contraposição recorrente entre a cidade metafísica, que transpassa a física da cidade real e vai para o mundo abstrato, metafísica ele chama, né? Ou celeste, olha, ele substitui pelo adjetivo celeste, e a cidade terrena ou humana. Então há uma diferença. Tem alguns problemas que a gente não resolve, existem contradições. Embora Argan faça uma referência principalmente às cidades do Renascimento, esta contraposição entre uma condição real e sua correspondência metafísica pode ser aplicada à antiguidade ou à pré-história, como os assentamentos de Troia. Ainda assim, a gente não pode estabelecer verdades definidas. A história certa, Camille, deixa eu ver quem que disse isso. Fez essa aplicação da história certa. Quem foi? Quem é a autora desse termo? A minha memória está falhando. Não é a Camille. Camille, você não é autora, é a Maria Eduarda. Maria Eduarda, então você que disse a história certa. Tá? E ainda nós temos alguns prováveis direcionamentos. Tá? Então, a gente tem o conceito lá, já apresentado no começo por Minose, que é a discussão entre a cidade real e a cidade imaginária. Né? Essa cidade imaginária, a gente chega a um outro conceito, que é você tem a cidade imaginária e você tem a cidade real, imaginária, um outro conceito, cidade ideal, trazida por Argan, que desprende, né? Ela se desprende desse conceito lá do Homero, e depois você tem também a cidade utópica, né? O que Homero desejava ou pensava ou entendia como valor. Então essa mistura entre o real e o que ele imaginava em termos de poesia, nessa grandiosidade ou nessa aumentação provocada nos seus versos, né? Então dá essa ideia utópica. Então não seria bem mal intencionado, viu, Mateus? Não seria bem mal intencionado. Mas era a capacidade da própria escrita, né? O mecanismo da escrita poética. João Victor, a construção da sua pergunta é quase um comentário, né? Mas assim, eu quero, através da provocação que você faz, provocação digo, que essa tentativa de você fazer a pergunta, você faz uma pergunta ao final, mas ela poderia ser mais elaborada, né? Mas vamos lá para a citação da página 16 que você faz. Então, o que diz lá no texto a respeito dessa confluência da capacidade técnica de construção? O que é confluência? É juntar essa percepção que a gente tem de que a construção vai sendo aprimorada de uma planta para outra. Isso é um detalhe técnico. Lá no texto, ele dá exemplos, figuras, e ele mostra, faz comparações entre as plantas, né, como que essas plantas eram dispostas de cada assentamento e cada tipo de casa que tinha nesse assentamento. Então, você tinha um assentamento, uma cidade, outro assentamento, uma outra cidade, e cada cidade tinha o seu agrupamento de construções, ou agrupamentos, né? Então você vê, o que determina a diferença de uma construção de um assentamento para o outro é justamente essa capacidade técnica dos troianos.
E eles iam superando problemas reais, eu já comentei isso lá atrás. Ou seja, na Troia 1 você vê uma casa com um objetivo mais de sobrevivência. Ou seja, a casa como abrigo. Com a capacidade simbólica de articular uma imagem de forças superiores ou motivações, outras motivações que vão forçando esse povo a melhorar a qualidade da construção, a gente percebe isso. O que teria sido? Vaidade? Fortificação? Preservar a vida? Evitar doenças? Percebe? São forças que atuariam conjuntamente com as forças naturais. Eu estou lendo lá na página 16. Tá? Vou formar aqui o parágrafo. Com esse parágrafo que continua aqui da página 15, depois vem a citação. O primeiro parágrafo que a gente encontra é onde começa a dizer lá, embora Argan faça uma referência, aí vem o que eu estou comentando, a cidadela, o parágrafo 2. Tá? A cidadela apareceria como uma confluência da capacidade técnica. Cidadela, o que é cidadela? Definição de cidadela, cidade murada, ou seja, você tem muros. A construção da cidadela, que a princípio não tinha muros, acho que o primeiro assentamento não, já na segunda assim começa a aparecer os muros. Né? Os muros, vamos ver lá na nossa, para a gente dizer coisa fora do que está no texto ou na pesquisa. Não, já existia muro já na primeira, né? Na primeira você tem. Você já tem muro. Depois uma reforma do muro, uma ampliação do muro. E você tem muros também, novos muros ou seções de muros sendo feitas. Você vê quando há o aterramento lá sétimo, os muros que estão abaixo são refeitos. Né? São refeitos novos muros no aterramento 3 e tal, aquela coisa toda. Né? Porque o aterramento vai cobrindo os muros. Né? Então você tem essa questão aí. Então voltamos lá para a página 16 para continuar esse nosso comentário. Opa. Aqui. Ou seja, essas forças naturais, essas forças que pressionam, essas coisas que eu descrevi, né? Sobrevivência, proteção, melhoria de condições para a população, limpeza, né? Questões de saúde, higiene, questões sanitárias, gerando formas de comportamento social pela estruturação do grupo. Ou seja, tem alguém que manda, que a gente vê, reconhece como rei, como a estrutura, a construção do palácio, os corredores, né? Defesas da comunidade, você tem sentido de segurança. Se há um envolvimento de guerra, os muros são construídos por quê? Né? Conter as riquezas que são acumuladas nesse local, nessa cidade, proteção ambiental, como condições possibilitadoras das cidades ideal, que é uma coisa, e a cidade real é outra. Ambas refletindo o diálogo da existência humana. Ou seja, você tem o Homero que conta a história, você tem a construção que também faz uma narrativa histórica. Né? As descobertas de Schliemann, as escavações, as coisas que ele consegue descobrir. Tá? Então, é isso aí. A gente consegue entender também a hierarquia social. Existia um comandante, uma autoridade e os comandados. Existia uma autoridade central, né, chamada como rei, certo? O rei dos troianos. André Luiz, vou ficar com a sua pergunta aqui, olha. Então, quando você coloca na sua pergunta uma questão aqui importante.
É um assunto que outros já perguntaram lá atrás, mas eu já falei, mas eu quero voltar na sua pergunta, porque isso pode estabelecer uma confusão na cabeça de vocês e eu não quero que haja confusão. Então, André diz lá, pergunta número 1. Durante o texto, o autor fala a Troia histórica e real. Beleza? Então, qual a diferença entre elas? Já discutimos bem. Mas, já fazendo uma ponte para outros conceitos que são mais ou menos parecidos, e aí pode gerar uma confusão, é que, desde o começo, Minozzi deixa claro que ele vai trabalhar entre o real e o imaginário. Né? Se a gente pegar o resumo lá, ele vai ver isso. A gente vai ver isso, ele vai revendo isso. Então, relembremos que ele aparece com esse conceito introdutório de cidade real e cidade imaginária. Depois ele fala, ele amplia essa discussão para a cidade, fazendo parte da cidade imaginária, descrevendo um pouco mais, aprofundando o conceito, onde se tinha uma cidade ideal, que ela também é uma ponte entre a cidade real e a cidade imaginária. Essa cidade ideal é uma ponte, mas ela está também, ela transita entre a real e a imaginária, às vezes ficando mais para o lado da imaginária. E em tudo isso também surge um outro conceito que a gente já falou, que é a cidade utópica, que está dentro dessa ideia também, uma ligação forte com cidade imaginária, com cidade ideal, com cidade utópica. Utopia. Tá? Então são esses conceitos que aparecem para explicar essa dicotomia, essa separação, essa desassociação. Ou melhor, dissociação. Corrigindo, dissociação. Né? Dissociação, corrigindo. Minha pronúncia errada. Agora sim, dissociação. Tá? Essa coisa, ou que o texto traz também como dualidade. Tá? Então é isso aí. Em uma parte do texto é citado um argumento de Naquet comparando os diferentes tipos de Troias. Sem acento, legal. Construídas, e ele fala que Troia 6, que possui uma estrutura estável com muro ou com muros que cumprem sua função, e já a Troia 7 contém uma má estruturação, porque eles, ao invés de melhorar sua proteção, só ficaram mais precários. Ora, meio que a sua pergunta é um comentário, que é uma afirmação, basicamente. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa comentário, discussão do que você propõe, André Luiz, mas é o seguinte, imagina que com o passar do tempo você vai produzindo estrutura sobre estrutura, o peso disso, né? Desses aterramentos que vão sendo feitos, uma cidade em cima da outra. Obviamente que com o passar do tempo alguma estrutura poderia se comprometer com a acomodação dessas estruturas sobre as outras. Obviamente, um deslizamento de terra, uma estrutura de muro poderia ter ficado mais fraca pela posição assim ou assado, tá? Então isso é um pouco lógico. Vamos para a próxima pergunta, são 3 perguntas aqui do contexto do Gabriel. Vamos a essas perguntas então. Vamos aí. Gabriel, preciso aprender a falar seu nome, vou tentar, tá? Gabriel Rubens, ou Rubens, nome alemão, pronúncia alemã, não dê risada, ok? Preciso aprender. Rubens, ou CH mais para dentro, Rubens, alemão, Gabriel Rubens. Valeu! Muito bem, uma brincadeira qualquer aí. Vamos tomar as 3 perguntas do Gabriel. Segundo o autor, houve um equívoco, tem acento equívoco, e uma confusão de Homero relacionado à história, tem crase, e a cidade, tem crase, a cidade de Troia, letra maiúscula, não tem acento, muito bem. Comprovado em 1871 por Schliemann, escreveu certinho, maravilha. Agora, isso aí que você escreveu é retirado do texto?
Se for retirado do texto, está certo. Se não for, se for sua palavra, se for seu pensamento, coloque entre uma aspas aqui e outra aspas de lá. Um homem que descobriu Troia, Troia é letra maiúscula, que seria esse, qual seria esse equívoco, acento, e confusão de Homero, letra maiúscula, segundo o texto? Foram vários os equívocos, vários. Um deles já citei. Como um cara que vive numa época, ele presencia essa guerra por 10 anos da vida dele e escreve sobre ela. Um outro equívoco apresentado no texto pelo Minozzi é o fato de, em termos de estrutura de muro, facilmente eles teriam equipamento e força militar para fazer essa invasão. Troia não teria resistido durante 10 anos com os tipos de muros que eles tinham, apesar da cidade ser murada, ser uma cidadela. Cidadela é uma cidade murada, fortificada, um castelo. Uma proteção das invasões, né? E a resistência dessa cidade-estado. Era uma cidade-estado. Assim como outras existiam, né? São cidades que foram fortificadas, elas ficaram potentes, existiram, e eram cidades-estado. São várias as contradições apresentadas no texto, né? Então, seguindo. Eu apresentei duas. Segundo o texto letra minúscula, as obras destacadas de Homero, beleza? Tendo extrema importância para o contexto da leitura, já que são elas que seriam a base do mesmo, não, elas não são a base do mesmo, elas fazem parte da base, né? Existem tantos outros textos. Mas vamos falar, já entendi a sua pergunta. As duas obras importantes de Homero são poesias. A Ilíada de Homero, que é um canto, é uma poesia, uma exaltação, é uma apologia a Ilion, aquela suposta cidade do pensamento homérico, né? Da cabeça de Homero. E daí você tem uma outra obra importante, a Odisseia de Homero. Duas poesias, duas obras poéticas, com certeza. Então, tinha que estar prestando atenção no texto para poder responder essa pergunta. Uma pergunta sutil, porque en passant, o autor, Minozzi, responde ou comenta sobre isso, né? Então tem que estar prestando atenção e saber o que é Odisseia. Então acho que exige um pouco de conhecimento extra ou anterior para poder identificar quando ele fala de Odisseia é uma outra obra. Terceira pergunta. Segundo o texto, o autor cita uma guerra da mitologia grega, não né? Da mitologia grega, chamada Guerra de Troia. Qual seria o motivo? E cite pelo menos 3 dos personagens mitológicos citados no texto que fizeram parte da mesma. Aí eu acho que exige uma pesquisa externa, porque o motivo é para quem sabe o motivo, para quem assistiu o documentário que eu disse, para quem já assistiu o filme A Guerra de Troia, para quem tem um conhecimento anterior. Nós temos 3 personagens, pelo menos, mencionados no texto. Tá? Ou 2 deles, né? Nós temos o Aquiles e o Heitor. Mas podemos incluir Homero. Mas de forma subjacente e externa ao texto, nós temos também a personagem principal, Helena, que foi raptada por Paris. Paris, que é irmão de Heitor. Tá? Então, o Aquiles é o forte dos aqueus. E ele, então, representa esses povos anteriores, mas já considerados como gregos, né, no texto. Tá? Mas aí você tem outros personagens nessa história. Outros personagens. Na Guerra de Troia é uma guerra de muitas informações e muitos componentes mitológicos, né? Então, mas ou seja, Paris se apaixonou por Helena, Menelau é o rei grego, nós temos o rei de Micenas, que é irmão de Menelau, que é o Agamenão, certo? Enfim, nós temos vários personagens aí, o Paris, que é irmão de Heitor e tal.
mas é preciso uma pesquisa um pouco externa para poder responder essas perguntas aí. Certo? E daí é isso, gente, tá? Aí tem mais algumas perguntas ali, mas perguntas fora do horário. E é isso aí. Grande abraço, uma ótima semana. Já vou avisando que eu vou postar esse vídeo. Se por acaso as outras classes ou eu tiver um número muito menor de perguntas, gostei da participação do segundo Meio Ambiente A. Quem sabe vocês sejam a classe que vai substituir no meu coração a minha grande consideração por uma classe em todos os tempos, que é o segundo Meio Ambiente, segundo Comércio A, que hoje eles são, no ano 2021, o terceiro comércio. Uma classe extremamente participativa e que foi a melhor das classes que eu já tive. Tá? Mas espero que vocês ocupem este lugar, porque vocês participam. Gostei da forma que vocês construíram as perguntas. Tá? Vou pensar numa forma de retribuição aí, caso eu resolva premiar vocês pela participação. É dever de vocês, tá? Mas até para ser um exemplo para as outras classes, tá? Eu vou pensar nessa história. Não é uma promessa, me deixem pensar tranquilamente sobre isso, se devo fazer isso ou não, tá? Mas estou tendente. Lembrando bem que as perguntas que eu não citei é porque falta um melhoramento nessas perguntas. Então vocês já vão sacando o que é para fazer e o que não é. Muitas vezes até a pergunta ela não estava bem formulada, mas por ser tangente ao que a gente estava discutindo, ou no meio, no bolo das perguntas, ela foi útil, tá? É isso aí, moçada. Grande abraço. Passem bem, tá legal? Valeu.